Hoje eu quero falar sobre essa temática que está aí projetada para vocês. Bênção, corrupção e salvação, a partir de Gênesis capítulo 5 e 6. A gente vai ver 2 capítulos hoje, porque são uma sequência. Na verdade, um fecha a sequência e o outro vai abrir a nova passagem, né? Do capítulo, do livro, né, da sequência que vai se apresentar aqui. Obrigado, Nina. E é interessante ver, porque depois da queda, toda a humanidade sofre, né, com as consequências do primeiro pecado. Não há quem não sofra as consequências do primeiro pecado. O primeiro pecado ele foi extremamente danoso em vários sentidos, e como nós vimos no capítulo 3 de Gênesis, e a partir dele nós só vemos o pecado piorando e progredindo. E é assim em todos os níveis até hoje. Então, quando você vê 2 adolescentes, 2 ou foram 4 adolescentes, né, matando um cachorro só por diversão, o pessoal fica perguntando assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? A primeira resposta que vem na minha cabeça foi Gênesis 3. É a primeira coisa que vem. Dali para cá é só piora, né? Tem até um ditado popular, né? De lá para cá é só ladeira, ou seja, vai só caindo, né? Não tem. Na verdade, o que ainda existe de bom na sociedade, no mundo, é graça de Deus. Então, o que vem de bom, o que existe de bom, é a graça de Deus que sustenta, abençoa, né, e traz alento nesse mundo de sofrimento. Às vezes a gente fica perguntando assim: nossa, que mundo mau. A pergunta, depois de Gênesis 3, a pergunta mais correta é assim: como é que ainda existe bondade nesse mundo? Essa é a pergunta mais adequada. E não por que aconteceu alguma coisa má. Vai acontecer, meu Deus. Naturalmente vai acontecer. A pergunta correta é saber por que ainda existe coisa boa nesse mundo. E a resposta é porque nós temos um Deus que é gracioso e, apesar das nossas faltas, dos nossos pecados, sempre nos concede bênção e salvação, apesar da corrupção do nosso coração. Nós vamos fazer o seguinte hoje. Nós vamos ler à medida que a gente vai estudando, certo? São 12 capítulos, então para a gente não se estender muito, a gente vai fazer a leitura à medida que a gente vai estudando o capítulo, certo? Eu queria orar com os irmãos e pedir a ajuda de Deus nesse momento. Senhor, por favor, nós estamos diante da Tua Santa Igreja, diante da Tua palavra, que é suficiente para nós, que é a nossa regra de fé e prática. E nós queremos aprender mais do Senhor. Rogamos a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos conduza para que tudo que a Tua palavra venha nos instruir, que o nosso coração esteja obediente, esteja com os ouvidos atentos para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal, pedimos que o Senhor nos dê graça, me ajude como servo incapaz a trazer a Tua santa palavra para a Tua santa igreja. E que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, só lembrando que o livro de Gênesis ele é dividido em 2 grandes partes. A primeira parte trata das origens, da origem de todas as coisas, do universo, da humanidade, né? E você tem todo o desenvolvimento, capítulo 1 até o capítulo 11. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos ali o início, né, da história patriarcal, focado ali nos 3 principais patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Alguns incluem José, outros não. Eu prefiro ficar com a designação clássica, né, que é Abraão, Isaac e Jacó. E nós temos todo o desenvolvimento aí. No nosso encontro, quinta passada, nós estudamos o capítulo 4, onde nós tratamos do conflito introdutório desse capítulo, que é o conflito entre Caim e Abel. E esse conflito ele reflete toda a história que vai se desenrolar ao longo do tempo
da relação entre aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que são os filhos dos homens, da cidade de Deus e da cidade dos homens. Então você vai ter todo esse conflito que existe na nossa sociedade sendo ali tipificado na figura desses dois irmãos, Caim e Abel. Então tudo que acontece com eles ali é um reflexo daquilo que acontece hoje na nossa sociedade. E como eu falei para os irmãos, nesse sentido, a gente vai continuar estudando o progresso, do pecado dentro da história humana. Por isso que a gente vai estudar agora Gênesis capítulo 5 e capítulo 6 hoje. A pergunta que vai nos guiar, na verdade são três, Onde está a bênção? Onde está a corrupção? E onde está a esperança? A partir do que esse texto ele vai nos apresentar. Então, em primeiro lugar, pensando a partir dessa pergunta, onde está a bênção, onde está a corrupção e onde está a salvação, nós iniciamos a leitura aí no capítulo 5 de Gênesis a partir do verso 1. Nós estamos lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, então acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano. A semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu.
Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, a primeira pergunta aqui, então, para a gente entender esse capítulo 5, né, essa longa genealogia de Gênesis capítulo 5, do verso 1 até o verso 32, é onde está a bênção, né? E a bênção, ela está onde? Nos filhos de Deus. Essa é uma percepção que se torna muito evidente pela primeira frase aqui do primeiro verso do capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Lembrem que Caim e Abel representavam, portanto, os dois filhos, as duas cidades, as duas descendências que lutariam até a consumação dos séculos, quando Cristo vier pegar a sua igreja. A mesma coisa que o Senhor Jesus fala do joio e do trigo. Os dois vão estar juntos, mas somente no final é que vai ter a separação. Então, aqui você tem esse capítulo iniciando essa parte do capítulo 5 e 6 de Gênesis, mostrando qual genealogia? Os filhos de Adão. Os filhos de Adão, em que sentido? No sentido de serem aqueles que vão dar continuidade àqueles que fazem parte dos filhos de Deus. É tanto que você não vê nessa genealogia Caim sendo citado. A finalidade, portanto, dessa genealogia do capítulo 5 é mostrar e é revelar que Adão e seus descendentes, eles são os filhos de Deus. Tanto no verso 1 e 2, que é como se fosse um resuminho da criação. Olha, eu quero falar para vocês agora sobre a criação do homem e da mulher. Deus criou eles. Veja que o destaque, verso 1 e 2, é apontar que eles foram criados por Deus. Certo? Obviamente, se nós olharmos capítulo 4 e depois o nascimento dos descendentes de Adão, Caim também foi criado por Deus e, como nós vimos, ele recebeu uma marca de proteção e de bênção, de graça, a partir do capítulo 4. Mas o ponto aqui é que o autor aqui, ele está querendo destacar essa linhagem dos filhos de Deus. Por isso que ele diz assim, olha, Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou, Adão teve um filho e deu o nome a ele de quê? De Sete. Ou seja, ele pulou Caim e ele pulou Abel. Porque a intenção dessa genealogia aqui não é contar cada pessoa que fez parte da genealogia, mas é mostrar, dentro da genealogia de Adão, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que fazem parte agora dessa linhagem que vai vir o Senhor Jesus e que vai ser essa linhagem que no final dos tempos será resgatada e será preservada pelo Senhor Deus. O detalhe é que todos os filhos, desde Adão, eles são abençoados. E aí, pastor, onde é que se enxerga a bênção disso? No estudo bíblico, no estudo linguístico do texto bíblico do Antigo Testamento, na língua original, no hebraico antigo, uma dificuldade que a gente tem, para quem estuda, é identificar os números. Por quê? Porque na linguagem hebraica antiga, você não tem números. Os números, não sei se os irmãos sabem, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora, né? Isso eu aprendi na quarta ou quinta série do ensino fundamental 1, né? Os nossos números, eles são números arábicos, certo? Ou seja, a gente aprendeu com os matemáticos árabes, né? O 1, o 2, o 3, aquela forma. Os romanos usavam outra forma de numeração, os gregos usavam outra forma de numeração, assim como os hebreus antigos usavam uma outra forma de numeração. Então, assim, quando você tem duas formas de interpretar essa quantidade grande de anos aqui, e aí eu já vou me livrando das perguntas que os irmãos vão fazer no final, né? Porque com certeza ia sair essa pergunta. O olho de Júlio ali já estava mirando fazer essa pergunta. Ah, mas
Matusalém viveu 900 e não sei quantos anos. Como é que pode? Quer dizer que o dia era menor do que é hoje, os anos eram menores do que esse? Então, isso é uma dificuldade. Por dois motivos. Por duas formas de interpretação. Tem um pessoal que interpreta esses números literalmente, ou seja, o cabra viveu 987 anos. Viveu mesmo. Teve outro que viveu 500 e outros 700. É possível ter essa interpretação, pastor? Pode ser. Qual é a segunda forma de interpretação que hoje é adotada pela maior parte dos estudiosos bíblicos? É que, na antiguidade, principalmente na antiguidade do Oriente Médio, quando você queria exaltar uma qualidade de uma pessoa, você aumentava os números, né? Então, por exemplo, eu queria dizer que Daniel é uma pessoa muito legal. Aí eu dizia o quê? Rapaz, Daniel é uma pessoa 1000, viu? É uma pessoa 1000. Mas isso significava que Daniel era 1000? Isso significava que Daniel tinha 1000 anos? Não, mas é uma forma de você exaltar a pessoa. Então, esses números grandes, segundo boa parte dos comentaristas bíblicos do texto do Antigo Testamento, hoje sugerem que essas numerações de anos, elas serviam para mostrar a relevância e a importância dessa pessoa. E aí, se vocês pegarem essa informação e entenderem que Gênesis capítulo 5 está tratando de quê? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Ou seja, a finalidade dessa genealogia parece que é mostrar a descendência dos filhos de Deus. E uma forma de você dizer ou de você mostrar que Deus estava abençoando grandemente esses homens que fazem parte dessa descendência dos filhos de Deus, em contrapartida dos filhos dos homens, né, que nós vamos ver aqui no capítulo 6, é exaltá-los por meio de dar a eles grande quantidade de anos de vida. Então, essa é uma possibilidade. O que a gente entende é que, de fato, aqueles que fazem parte do filho, se você não concordar com essa interpretação e disser assim, não, pastor, eu acho que realmente os cabas viveram esses anos tudinho. Tudo bem. E aí tem como a gente perceber a bênção de Deus para essas pessoas? Tem. Como? Pelo fato delas serem consideradas filhos de Adão. Filhos daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que agora tem a capacidade dada por Deus de criar outros à sua imagem e semelhança. Então, dentro dessa genealogia, nós temos dois personagens que saltam os nossos olhos, né? O primeiro personagem que aparece aí dentro dessa genealogia, que não é uma genealogia exaustiva. O que é uma genealogia exaustiva, pastor? É uma genealogia que conta nome por nome sem deixar ninguém faltar. Se você achar que isso aqui é uma genealogia exaustiva, já está errado, né? Porque está faltando aqui quem? Na descendência de Adão? Caim e Abel. Então já não é exaustivo. Então isso daí já demanda da gente pensar por que Moisés, quando escreveu esse texto aqui, pulou Caim e Abel. Obviamente porque ele queria dar destaque à descendência que veio depois que os homens começaram a buscar a Deus, né? Que é o finalzinho do capítulo 4. Mas dois personagens saltam os nossos olhos. O primeiro deles é o Enoque. E Enoque salta aos nossos olhos, por quê? Porque nos é dito que Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus tão pertinho, batendo papo, trocando ideia, né? Que Deus, depois que Enoque teve filhos, aí Deus olhou para Enoque assim e fez... Eu acho que, eu sempre quando eu leio esse texto, eu penso isso, né?
Tava Deus andando assim com Enoque, batendo um papo, né? Aí Enoque foi e disse, eita, Senhor, o Senhor sempre vai se embora nessa hora, né? Aí Deus, rapaz, mas a prosa estava tão boa. Vamos fazer o seguinte, vamos embora comigo? E Enoque foi embora com ele. E ponto. Dessa genealogia aqui, nós vemos que somente Enoque não passa pela morte. Porque Deus o tomou para si. Enoque foi um dos caras que não provou a morte, né? Não provou a morte. A verdade, eu acho que foi o único que não provou a morte, né? Deus o tomou para si. Não, e também teve Elias. Elias também não provou a morte. 2 caras na Bíblia só, né? Então, Enoque andava com Deus, e essa expressão andava com Deus, ela é uma expressão que traz a ideia de que você andava tanto com Deus como um amigo, pelo fato de você tomar ou viver tão próximo da vontade de Deus que Deus andava com ele e conversava com ele. Era um amigo. Outro personagem que se destaca aqui nessa genealogia é o Noé. Né? Porque Noé teve aí, em seu nascimento, essa expressão, essa fala, na verdade, esse louvor que o pai faz, verso 29 a 32, expressa justamente já um sentimento diante daquilo que está acontecendo depois do pecado. Porque o nome Noé, né, no hebraico antigo, significa consolo, né? O pai de Noé expressa com o nome de Noé que é tipo assim, olha, ele vai ser aquele que vai nos consolar, né, da dureza, da maldição, do trabalho que tem sido a gente arar a terra e fazer ela produzir a semente. Isso mostra pra gente que esses personagens que são abençoados por Deus, eles não estão isentos dos sofrimentos. Todos, se você leu aqui, com exceção de Enoque, todos passaram pela morte, né? Todos sofreram. O pai de Noé aqui estava possivelmente sofrendo por causa do trabalho duro que ele estava tendo para arar a terra e para cuidar. Mas nós vemos, meus irmãos, que os filhos de Deus, eles têm essas 2 marcas expressas nas pessoas de Enoque e de Noé. A marca do seu Criador, que é de andar com Deus e de ser um consolo no meio de todo o sofrimento. Então, os filhos de Deus têm essas 2 marcas de servirem ao mundo como aqueles que andam com Deus e aqueles que consolam o mundo de todo o seu sofrimento. Isso é muito lindo e muito profundo ao mesmo tempo, né? Porque mostra pra gente qual é a nossa função, né? E aí hoje, infelizmente, a gente não lê essa parte do texto, né? Aí, infelizmente, às vezes a gente pega os crentes que os vizinhos correm dele, os vizinhos não querem nem saber dele, porque o cara é tão chato, a mulher é tão insuportável, que os vizinhos querem ver Caim, mas não quer ver esse crente que mora perto dela, né? E se esquece que a marca dos filhos de Deus, né, que é a bênção de estar com Deus, é de fato andar com Deus e ser um consolo dos sofrimentos desse mundo. Mas em segundo lugar, então, onde é que está a corrupção, né? Onde é que está a bênção? A bênção está na presença dos filhos de Deus, né? E onde é que está a corrupção? A corrupção está na consequência do pecado e no coração dos homens. Acompanhe a leitura aí de Gênesis capítulo 6, 1 a 7. Diz assim, Gênesis 6, verso 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres
aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Meus irmãos, onde é que está a corrupção? Ela está na consequência do pecado e no coração dos seres humanos. Isso é muito claro no texto. Se nós observarmos aí Gênesis capítulo 5, verso 3 até o 32, o finalzinho do capítulo, você vai ver que o capítulo ele é pontuado, descendente após descendente, com a seguinte frase: e morreu. Minhas filhas é que brincam nisso, né? E morreu. Então, é isso aqui. Ó, verso 5, e morreu. Verso 6, e morreu. Verso 7, e morreu. Verso 14, e morreu. Verso 17, e morreu. E assim sucessivamente. Ou seja, a morte, por que tem aqui, em cada verso desse, tem a presença dessa expressão, e morreu? Para mostrar que o fato da morte ter entrado no mundo é uma consequência do primeiro pecado. Por isso que a corrupção ela está nessa consequência do pecado. Nós não fomos feitos para morrer. Por que é tão ruim morrer? Por que você quer viver? Por que você vai para o hospital? Por que você faz dieta, que é um negócio horrível? Por que você vai para a academia e fica cheio de dor? Por que você faz? Porque você não quer morrer. E por que você não quer morrer? Você não quer morrer porque você não foi feito para morrer. Você foi feito para viver eternamente. Mas, como a corrupção ela traz como consequência do primeiro pecado a morte, por isso nós morremos. Então, aqui, essa passagem ela é muito interessante. Por isso que o Ministério da Saúde Espiritual adverte: não pule genealogia, leia direito. Por que essa genealogia está aqui no capítulo 5 de Gênesis? Ela está aqui para mostrar que mesmo entre os filhos de Deus, a consequência do pecado ela ainda está presente. Por isso que todos os filhos de Deus, com exceção de Enoque, morreram. Todos morreram. O salário do pecado é a morte. E o capítulo 5 de Gênesis mostra para nós que nós vemos essas consequências, essa consequência principal, né, que é a morte, claramente presente depois da queda. O ponto também que chama a nossa atenção é que versos 6, 1 e 2, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Isso aqui é muito interessante. Eles observaram a beleza das mulheres. E esse relato nos mostra a luta dos filhos de Deus. Ah, eu sou crente, então estou salvo, vou ficar sentado e satisfeito. Ou seja, Jesus me salvou, não preciso lutar contra o pecado, eu sou agora o super crente e vou vencer tudo, vou prosperar e vou voar no Espírito. Cuidado! Cuidado com esse tipo de pensamento. Aqui o texto nos mostra justamente o contrário.
Está aqui os filhos de Deus sendo tentados pelo quê? Pelo que vem. E se você ler com cuidado aqui, né, com cuidado, você vai perceber um detalhe maravilhoso. Quando as pessoas... Como é que o texto, o capítulo 5 começa? Este é o livro da genealogia de Adão, do dia em que Deus criou o ser humano. Ou seja, você tem, olha, está aqui Adão, e foi Deus que criou os seres humanos. Deus vai falar agora, a gente vai falar a genealogia de Adão, que é filho de Deus. Aí ele vai começar o capítulo 6 e diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus, aí olha a semelhança com que Eva fez. Viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si as mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Lembra do que Eva fez? Viu que o fruto era agradável à vista, ela desejou comer, foi lá, pegou o fruto e a mesma coisa que os caras fizeram aqui. O que esse texto nos ensina? Que eu e você, mesmo sendo filhos de Deus, estamos sujeitos a cair em tentação. Por quê? Por causa de Gênesis 3. Porque todos nós caímos em corrupção. Então, não existe, deixa eu também dizer isso aqui, não existe supercrente, certo? Não existe o crente todo poderoso. Todo crente, ele é o quê? Fraco, ele é frágil e ele é inconstante. Todo mundo, não tem ninguém que seja, eu sou um supercrente, não tem. Paulo alerta isso, se você está em pé, cuidado para que não caia. Então não existe, nossa, o pastor é muito ungido, está pingando da unção. É um pecador que se ele não vigiar e não orar, ele vai cair, como eu e você. Né? Eu lembro de uma vez a irmã fez, pastor, vai lá na minha casa, eu estou precisando de oração. Aí eu fui e disse assim, eu disse, amém, irmãs, mas se eu não puder, o diácono fulano de tal vai. Disse, não, tudo bem, eu aceito o diácono fulano, mas seria bom o senhor, né? Porque a oração do pastor é muito poderosa. Eu olhei para ela e disse assim, irmã, quem está precisando de oração sou eu. Tu quer mesmo que eu vá? É mais fácil tu orar por mim, porque do jeito que eu estou aqui, tá difícil a situação. Porque na nossa cabeça parece que existem pessoas super... O texto está dizendo aqui que não existem. Os filhos dos homens, os filhos de Deus olharam as filhas dos homens, tomaram essas filhas e casaram com elas e tiveram filhos. Aí você tem uma confusão aqui, eu sei que vai sair essa pergunta quando eu abrir uma pergunta, né? Mas o pessoal acha que essa expressão aqui, né? Que na Nova Almeida atualizada diz assim, haviam gigantes, né? A palavra gigantes aqui é a palavra nefelim, né? Do hebraico. E aí o pessoal acha que é gigante mesmo, né? Mas não, provavelmente, é como eu falei, né? Provavelmente os melhores intérpretes hoje olham para essa palavra e traduzem como alguém que é muito poderoso. Porque a ideia é de que ele é muito poderoso. E como é que a gente sabe disso? Porque o restante do texto fala sobre isso. Então, esses homens poderosos foram os heróis, mas eles tinham essa ideia de demonstrar com o seu poder, né, que eles eram dignos de honra, de renome. Né? Estava conversando com Débora hoje, e aí, na história da educação física, né, quando um atleta ele ganhava algum jogo, até hoje é assim, né? Estava conversando com meu avô hoje lá em casa, mas na antiguidade era assim, se o cara ganhasse alguma das provas clássicas das Olimpíadas da antiguidade, o cara ganhava o louro, né? Ele era louvado, que vem da palavra louro, né? Que era uma coroazinha de louro, e ele tinha o nome dele sendo lembrado por todos os séculos. Era esculpido em pedra o nome dele, e ele tinha uma estátua, um monumento em louvor a ele. Né? Então,
Isso, numa cultura pagã, é atrair louvores para si. Mas aqui em Gênesis 6, isso é visto, aqui tem uma crítica velada. Porque esses homens que foram os heróis de renome, isso aqui é uma clara designação de que esses filhos que nasceram dos filhos de Deus pelo desejo das filhas dos homens, na verdade esses homens são caídos, são corruptos, receberam também essa consequência do pecado. O verso 3 também causa uma confusão aí do capítulo 6, que diz, quando Deus diz que o seu espírito não agirá para sempre no ser humano, e aí eles só viverão 120 anos, aí o cara que lê isso aqui desavisadamente vai dizer, tá vendo? Então, a partir de agora, ninguém pode viver mais de 120 anos. Mas o contexto aqui não é traçar uma idade. A ideia aqui é que Deus ele deu à humanidade 120 anos até derramar o dilúvio. Então muita gente acha que Deus avisou que ia ter o dilúvio, 30 dias depois Noé construiu a arca e no 31 dia derramou chuva, matou todo mundo. A melhor interpretação é que esse verso 3, esses 120 anos aqui, foi o tempo que Deus deu para que o povo se arrependesse mediante a pregação de Noé. Então foram 120 anos Noé pregando com a sua vida e com a sua voz e com a arca, enquanto ele estava construindo, arrependam-se, porque vai chegar a destruição. E o povo fez o quê? Não se arrependeu. Então a corrupção, ela está presente. E o que é lindo nessa corrupção que aparece aqui no texto é ver um Deus que pesa o coração, um Deus que está com o coração pesado. Ele viu, verso 4 e 5 do capítulo 6, que a intenção do coração do homem era sempre para o quê? Para o mal. E aí o que o autor expressa, versos 6 e 7? Então o Senhor Deus ficou triste. Pesou o coração. E novamente no finalzinho do verso 7, estou triste por havê-los criado. Não é que Deus ficou tristinho assim, o que foi que eu fiz? Deu errado? Não é isso. Aqui é uma tentativa de um ser humano limitado, Moisés, de expressar aquilo que seria o sentimento de Deus quando olha para a humanidade, quando olha para os filhos dele, que ele criou a sua imagem e a sua semelhança, vivendo essa corrupção aqui. Buscando glória, desejando as mulheres e querendo possuí-las, né? E tudo mais. Então, é uma expressão humana tentando descrever o sentimento de Deus. Então, nesse sentido, Deus ficou muito decepcionado com tudo o que ele deu para a humanidade e o que a humanidade fez com o que ele deu graciosamente. A humanidade retribuiu a Deus como? Com corrupção, com coração mau. Então, onde é que está a corrupção? Ela está na consequência do pecado e no coração de cada um de nós. Nós somos esse povo rebelde que ouve domingo após domingo a mensagem de Deus e não nos arrependemos. A gente não se arrepende, nós não nos arrependemos e não mudamos de atitude. Nós somos esse povo. Mas em último lugar, para encerrar, onde é que está a bênção? Está nos filhos de Deus. Onde é que está a corrupção? Está na consequência do pecado e no coração. E em último lugar, onde é que está a salvação? E aí o texto responde, a salvação está no favor e na aliança de Deus. Olha aí Gênesis, a partir do verso 8, capítulo 6, verso 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra
e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a altura de 22 e a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Olha que interessante, meus irmãos. A salvação, ela está no favor de Deus e na aliança que Deus estabeleceu com Noé e seus descendentes. Em meio a toda a corrupção e promessa de destruição, Deus derrama seu favor sobre Noé, que é o representante daqueles que andam com Deus, verso 8 a 10. Prestaram atenção que é a mesma expressão que é usada para Enoque, e ele andava com Deus, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, ele era um homem justo. E nesse sentido, Deus derrama o seu favor. A ideia aqui é que pelo fato de Deus derramar o seu favor, que Noé conseguiu ser justo. Então Deus vê e julga a terra corrupta e resolve destruir a sua criação. Verso 11 a 21. É interessante que quem é que julga a terra? É Deus. É Deus quem estabelece o critério da ação, se é boa ou má. É Deus quem vai julgar a terra e ele julga e a considera digna de ser destruída. Mas Deus, verso 18, graciosamente, ele providencia a salvação por meio da criação de uma arca, né? Para quê? Para proteger a família de Noé. E não só isso, Deus estabelece a sua aliança com Noé. Deus ele estabelece a sua aliança. E detalhe, você viu que normalmente as alianças no Oriente Médio, né, antigo, no mundo antigo, era o seguinte: a aliança era estabelecida entre duas pessoas, entre duas partes. Noé aqui não fez nada. Quem foi que estabeleceu a aliança? Foi Deus. E quem estabelecia a aliança garantia o cumprimento dela. Então, se Deus estabeleceu e não chamou Noé para participar da aliança, no sentido de, tipo assim, o que tu vai fazer, Noé? Noé não fez nada. Deus disse, eu vou fazer uma aliança com você. Então, quem é o garantidor dessa aliança? É o próprio Deus. Por isso que ela será cumprida eficazmente, porque Deus é quem garantiu. E Noé, verso 22, ele faz o quê? Ele apenas se submete e obedece diligentemente a todas as instruções que Deus dá a ele. Então, meus irmãos, Deus nunca desampara aqueles que são alvo do seu favor e da sua aliança. Nós somos frutos dessa aliança. Deus nunca vai nos desamparar em nenhum momento de luta, de tribulação, mesmo nós tendo, ou estando, ou fazendo, ou agindo de forma corrupta, pecaminosa, como às vezes nós fazemos. Deus ele continua fiel à sua aliança de salvar um povo para si. Então, qual é a maior bênção de nossas vidas mesmo? É andar com Deus. Essa é a maior bênção que qualquer homem ou que qualquer pessoa pode ter nessa vida.
que eu posso falar para vocês é andar com Deus. Ande com Deus. Essa é a maior bênção que você pode ter na sua vida. Em segundo lugar, lembre-se sempre, nunca esqueça, que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Por isso, nós precisamos continuamente da graça de Deus. Nós estamos lendo Levítico. Vocês prestaram atenção que existiam 2 sacrifícios diários que tinham que ser feitos, né? Um de manhã e um no finalzinho da tarde. Todos os dias, perpetuamente. Por que tem que ter sacrifício de manhã e de tarde? Porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente precisa de perdão e graça. Por isso que o sacrifício tem que ser feito de manhã e de tarde. Cristo fez um sacrifício único e eficaz, pelo qual nós fomos perdoados e salvos. Lembre-se disso, Deus é fiel e permanece fiel à sua vontade. Por isso, Deus providenciou salvação para nós. E não é uma salvação como a arca, que salvou Noé e sua família, mas depois a arca foi destruída. Ninguém sabe nem onde é que está. Provavelmente Noé queimou a arca lá, fazendo fogueira, ou construindo a sua casa, né? E o povo fica procurando a arca. Mas assim, a salvação que Cristo operou em nós, ela é permanente. Amém?